Casamento de Nossa Senhora e São José, Venerável Maria de Ágreda. A Venerável Maria de Ágreda nasceu no dia 2 de abril de 1602 em Ágreda, Espanha. Ela era franciscana, se tornou abadesa do mosteiro de Ágreda até a sua morte em 24 de maio de 1665. Durante sua vida, ela experimentou diversos fenômenos místicos, incluindo revelações privadas. O mais famoso desses escritos é A Cidade Mística de Deus, História Divina da Virgem, Mãe de Deus, que foi editada pela própria Virgem Maria. E vamos procurar esse livro? Depois a gente passa um para o outro aí, vamos lá? Marcar depois para procurar isso aí também quero procurar, porque a gente, na hora de fazer o missal lá, a gente vê, que legal, e depois não lembra mais, porque é muito corrido, né? Famoso, o mais famoso desses escritos é A Cidade Mística de Deus, História Divina da Virgem Maria, Mãe de Deus, que foi editada pela própria Virgem Maria. Daí não tem mais nenhum tipo de dúvida, né? Nossa Senhora que editou, foi assim, acabou. Seu corpo está incorrupto e jaz em seu convento. Seus escritos e visões tiveram a ação da Santa Igreja. Então, fim, está reconhecido pela Igreja, é porque é, tá? O casamento de Maria com São José. Aos 13 anos e meio, Maria teve uma visão abstrata de Deus. Deus aprovou nesta visão, ordenando-lhe que entrasse no estado de matrimônio, embora ela tivesse repetido e renovado frequentemente o voto de castidade que havia feito em uma idade tão prematura. No entanto, a esta ordem inesperada, Maria se resignou inteiramente nas mãos do Senhor. O Senhor disse a ela, Maria, não deixe teu coração ser perturbado, pois tua resignação é aceitável a mim, e meu braço poderoso não está sujeito a leis. Por minha disposição acontecerá o que é mais apropriado para ti. Confiança total e absoluta sempre no Senhor nosso Deus. Pronto, acabou, confie. O Senhor vai te levar pelo caminho certo, pelos caminhos que Ele tem para você, tá? Para a sua salvação e para o seu bem. Deus também falou em sono ao sumo sacerdote São Simeão e ordenou-lhe que providenciasse o casamento de Maria, filha de Joaquim e Ana de Nazaré, já que ele a considerava com especial cuidado e amor. O santo sacerdote respondeu, perguntando qual era a sua vontade em relação à pessoa com quem a donzela Maria daria e a quem ela se daria como esposa. O Senhor o instruiu a reunir os outros sacerdotes e pessoas instruídas e dizer-lhes que esta donzela foi deixada sozinha e órfã e que ela não desejava se casar, mas que, como era costume das donzelas primogênitas não deixarem o templo sem serem providas, era apropriado que ela se casasse com quem parecesse bom para eles. Durante esse tempo, a Santíssima Virgem multiplicou suas orações, suplicando ao Senhor com lágrimas e suspiros incessantes para cumprir seu divino desígnio naquilo que ela tanto tinha no coração. Em um desses 9 dias antes do casamento, o Senhor apareceu a ela e disse, minha esposa, que teu coração aflito se expanda e que não seja perturbado ou triste. Atenderei aos teus anseios e aos teus pedidos. Dirigirei todas as coisas e governarei os sacerdotes pela minha iluminação. Eu te darei um esposo selecionado por mim mesmo e uma que não colocará obstáculos aos teus santos desejos, para que pela minha graça te prosperará neles. Eu encontrarei para ti um homem perfeito conforme ao meu coração, e eu o escolherei dentre o número de meus servos. Meu poder é infinito, e minha proteção e auxílio nunca te faltarão. Então entenda isso, é como se o Senhor estivesse falando a mesma coisa para nós. Meu poder é infinito, e minha proteção e auxílio nunca te faltarão. Desde que você continue na fé, continue na igreja, continue sendo fiel ao Senhor e buscando sempre mais cumprir as ordens, os desígnios, os mandamentos de Deus na sua vida. No dia em que nossa princesa Maria completou o 14º ano de sua vida, os homens que naquela época na cidade de Jerusalém eram descendentes da tribo de Judá, da raça de Davi, se reuniram no templo. A soberana Senhora também era dessa linhagem. Entre o número estava José, um nativo de Nazaré, e então morando em Jerusalém, pois ele era um dos descendentes da raça real de Davi. Ele tinha então 33 anos de idade, de pessoa bonita e semblante agradável, mas também de modéstia e gravidade incomparáveis. Acima de tudo, ele era o mais casto em pensamento e conduta e o mais santo em todas as suas inclinações. Desde seu 12º ano, ele fez e manteve o voto de castidade.
Ele era conhecido pela máxima pureza de sua vida, santo e irrepreensível aos olhos de Deus e dos homens. É bom que a gente vai conhecendo mais São José, né? Antes de aparecer no Evangelho, né? Todos esses homens solteiros se reuniram no templo e oraram ao Senhor em conjunto com os sacerdotes, a fim de serem governados pelo Espírito Santo no que estavam prestes a fazer. O Altíssimo falou ao coração do sumo sacerdote, inspirando-o a colocar nas mãos de cada um dos jovens um bastão seco, com o comando de que cada um pedisse a sua majestade com uma fé viva, para destacar aquela que ele havia escolhido como esposa de Maria. E como doce odor de sua virtude e nobreza, a fama de sua beleza, suas posses e sua modéstia, e sua posição como sendo a primogênita em sua família, era conhecida por todos eles, cada um cobiçou a felicidade de merecê-la como esposa. Entre todos eles, apenas o humilde e íntegro José se considerou indigno de tão grande bênção. E lembrando-se do voto de castidade que havia feito, e decidindo novamente observá-lo perpétuo, resignou-se à vontade de Deus, deixando tudo à sua disposição, e enchendo-se ao mesmo tempo de uma veneração e estima maiores do que a de qualquer outro pela nobilíssima donzela Maria. Enquanto eles estavam assim ocupados em oração, o cajado que José segurava foi visto florescer, e ao mesmo tempo uma pomba do mais puro branco e resplandecente como uma luz admirável foi vista descendo e pousando sobre a cabeça do santo, enquanto no interior de seu coração Deus falava: José, meu servo, Maria será tua esposa, aceita-a com atenta reverência, pois é aceitável aos meus olhos, justa e puríssima de alma e corpo, e farás tudo o que ela te disser. Nessa manifestação em sinal do céu, os sacerdotes declararam São José como esposo escolhido pelo próprio Deus para a donzela Maria. A princesa celestial se despediu dos sacerdotes, pedindo sua bênção, e de sua instrutora e suas companheiras no templo, implorando seu perdão. Na companhia de atendentes, que eram alguns dos leigos mais ilustres no serviço do templo, ela se dirigiu com o seu esposo José para Nazaré, a cidade natal deste casal muito afortunado. José, embora tivesse nascido naquele lugar, tinha, pela disposição providencial das circunstâncias, decidido viver por algum tempo em Jerusalém. Assim aconteceu que ele melhorou tanto sua condição, a ponto de se tornar esposo dela, a quem Deus havia escolhido para ser sua própria mãe. Tendo chegado à sua casa em Nazaré, onde a princesa do céu herdara as posses e propriedades de seus abençoados pais, eles foram recebidos e visitados por seus amigos e parentes, com as alegres felicitações costumeiras em tais ocasiões. Então Nossa Senhora contou a seu esposo São José sob seu voto perpétuo de castidade e implorou a ele que a ajudasse a cumprir esse voto. O castíssimo esposo José, cheio de alegria interior pelas palavras de sua esposa celestial, respondeu a ela: Minha senhora, ao me fazer conhecer teus sentimentos castos e bem-vindos, tu penetraste e dilataste meu coração. Não abri meus pensamentos a ti antes de conhecer os teus. Também me reconheço sob maior obrigação para com o Senhor da criação do que os outros homens, pois muito cedo ele me chamou por sua verdadeira iluminação para amá-lo com um coração reto. E desejo que tu saibas, Senhora, que com a idade de 12 anos também fiz uma promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Por essa razão, agora ratifico alegremente este voto para não impedir os teus. Na presença de Sua Majestade, prometo ajudar-te tanto quanto estiver em mim a servi-lo e amá-lo de acordo com teus desejos plenos. Serei com a graça divina teu servo e companheiro mais fiel. E rogo-te que aceites meu amor casto e me tenhas como teu irmão, sem nunca entreter nenhum outro tipo de amor, além daquele que tu deves a Deus e depois de Deus a mim. Por ação divina, os dois santíssimos e castos esposos sentiram uma alegria e consolação incomparáveis ao verem a obra da divina providência na conformidade dos seus sentimentos. Santos esposos, rogai por nós. Viu como é lindo? Viu como Deus é maravilhoso? Então a Santíssima Virgem, criança, vai e faz no templo o voto de castidade, sentindo o chamado de Deus, e aí depois é destinada aí ao casamento. São José é escolhido por Deus, só que o detalhe é que São José também tinha feito o voto de castidade com 12 anos, atendendo ao chamado do Senhor. Então, tá aí a explicação, né,
E às vezes a gente tem que lembrar algumas coisas para vocês, né? Do tipo, vamos juntar as coisas. Você vai ver que aí mais para frente na história da igreja, alguns poucos casos, não são muitos, mas a gente já leu alguns casos de santos leigos, e o casal chegou num certo ponto, eles decidiram simplesmente de comum acordo, não é? Pararem então de ter o seu relacionamento marital, e aí ela foi ser religiosa em um mosteiro e ele foi ser religioso em outro mosteiro, via de regra. Normalmente é assim a história. Tem um caso que não foi bem assim no começo, eles só se tinham separado, ele foi morar em outro lugar, foi fazer peregrinação e tal, mas, assim, via de regra acontece assim, até mesmo com reis, né, e tudo mais. Então, chamado de Deus. Não quer dizer que quem não tem o chamado de Deus vai querer fazer o que os outros que tinham o chamado fizeram, porque quem não tem não vai dar certo. Mas aqueles que têm o chamado de Deus está aí, então, justamente é o exemplo. E com certeza a história na igreja, né? Nós temos na história da igreja aí grandes santos que seguiram o mesmo exemplo, mesmo depois de casados, mesmo depois de terem filhos e tudo mais. E então você está vendo aqui o começo de tudo isso ali com Nossa Senhora de São José, como Deus é perfeitíssimo, maravilhoso e simplesmente faz a sua obra perfeita e maravilhosa na vida das pessoas que têm fé e que nele confiam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que ter fé. Se não tiver fé e confiança, não vai.